Boa noite. Eu me chamo Lucas, eu sou estudante aqui do 4º ano de graduação em Matemática Aplicada Computacional. Eu vou falar um pouquinho sobre minha pesquisa. Eu sou orientado pelo professor Michael, que deu uma palestra ontem aqui. E a minha pesquisa tem como título, Soluções numéricas para leis de conservação com aplicações das águas raras. Então, vou primeiro falar um pouquinho sobre o que significam leis de conservação hiperbólica, equações de águas rasas, e então falar um pouquinho sobre experimentos. Então, como já falei, o objetivo da pesquisa é essa resolução numérica de equações diferenciais de natureza hiperbólica. Nesse projeto, a gente usa dois esquemas numéricos, o método de Galermo descontínuo e o esquema de volumes finitos. E a gente tem esse objetivo de estudar as equações de águas rasas, mais especificamente na sua forma unidimensional, que aí elas são chamadas equações de São Bernard. E essas equações, eu vou falar um pouquinho depois, mas elas são muito usadas para modelar escoamento de fluidos em canais abertos, como rios, por exemplo. Então aqui, espero que a anotação não seja muito pesada ao longo da apresentação, mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre leis de conservação hiperbólicas. Então, uma lei de conservação hiperbólica, primeiro a gente define o nosso domínio espacial e o intervalo de tempo considerado. Então, considerando, aqui a gente vai considerar sempre nos casos unidimensionais. Então, o nosso domínio é um intervalo fechado, em R, e o intervalo de tempo de T0 até Tzão. E essa lei de conservação vai ser uma EDP, uma equação diferencial parcial, e ela vai ser escrita nessa forma, que também se chama forma diferencial ou forma forte. Aqui a gente tem o x como variável espacial, o t como variável temporal. Esse u aqui, ele é bastante importante, que vai ser ele que a gente vai computar, é ele que a gente vai calcular, que é o vetor das nossas variáveis conservadas. Por que tem esse nome? Porque quando a gente está estudando leis de conservação hiperbólica, geralmente tem algum problema físico associado. No meu caso, é escoamento de fluidos. E geralmente quando a gente estuda problemas físicos, sempre tem alguma grandeza conservada. Então aqui basicamente a gente está considerando que a variação das variáveis temporal, das variáveis conservadas, mais a derivada em relação ao espaço dessa função de fluxo é igual a zero, ou seja, se conserva. Aqui alguns exemplos de leis de conservação que também foram usados na pesquisa. A equação de advecção linear, esse aqui é uma constante, e a equação de Burgers, a versão não viscosa. Ou seja, a gente está desconsiderando, teria um termo aqui, que é o termo de viscosidade, que aí já muda a natureza da equação. Então, essas duas formas aqui são leis de conservação hiperbólicas. E por que estudar leis de conservação? As leis de conservação elas sempre vão aparecer quando a gente quer estudar algum problema que envolva transporte através de um movimento ondulatório. Então, por isso que a gente tem aqui aplicações na acústica, na geofísica, na óptica, na dinâmica de gases e de fluidos, que é o nosso caso aqui. Então, sempre que a gente tiver algum transporte por onda, sempre vai acabar, frequentemente, recorrendo às leis de conservação hiperbólicas. Bem, como eu já falei, esse trabalho possui enfoque na hidrodinâmica. E com a modelagem computacional, a gente consegue, por exemplo, modelar o comportamento de rios, de canais. A evolução temporal, após o rompimento de uma barragem. Então a gente consegue modelar o comportamento desse fluxo de água, a altura, a velocidade dessa água. E também, eu não coloquei aqui, mas o transporte de poluentes. Então você tem, por exemplo, a contaminação do fluxo de água que você está estudando, algum contaminante. Você consegue modelar, acoplando algumas equações, como é que esse contaminante ele vai sendo disperso no seu rio, no seu canal. E as equações de águas rasas, em particular, elas são utilizadas frequentemente como modelo físico para a maioria dos fluxos em rios.
explicar a equação, fiquem tranquilos. Mas as equações de águas rasas, elas derivam de outras equações mais famosas, de que vocês já tenham ouvido falar, as equações de Navier-Stokes. Então, basicamente, para as equações de Navier-Stokes, a gente considera que o fluido é incompressível, ou seja, que sua densidade é constante. E aqui a gente também está considerando um escoamento isotérmico, né? Que a variação de temperatura é desprezível. E agora, né, como as equações de Navier-Stokes elas são caras computacionalmente, né, para a gente trabalhar, geralmente, quando a gente vai estudar escoamento de fluidos, a gente usa hipóteses simplificadoras. Então, nesse caso das equações de águas rasas, a gente tem duas hipóteses principais, que são bem importantes. Quando a gente está considerando o escoamento, né, do fluido, a gente considera que a componente na direção da profundidade é desprezível. Ou seja, a gente está considerando que o fluido, que a maior contribuição da velocidade é na direção do escoamento, né, principal, e não em relação à profundidade. E o outro, que dá o nome às equações, é que a variação do campo de velocidades, né, em relação à profundidade, ele é bem menor do que em relação ao plano ortogonal. Ou seja, basicamente o que a gente está dizendo é que se você pegar um trecho de rio, fazer um corte transversal, naquele plano ortogonal ali, não vai ter uma grande variação de campo de velocidades. Então a gente consegue fazer uma média por cada seção transversal. E essas simplificações, elas são adequadas quando a amplitude das ondas que você está considerando são pequenas e o fluido é raso, comparado ao comprimento dessas ondas. Então, justamente, uma das equações águas rasas. Porque quando você considera uma profundidade maior, essas simplificações já não são tão adequadas. Aí já tem uma discrepância maior entre os dados experimentais, né, e sua modelagem. Coloquei duas figuras aqui para tentar facilitar, mas aqui basicamente a gente tem os dois casos, um trecho de rio, um trecho de canal. Aqui é uma visão em perspectiva e aqui é a visão de frente, um corte transversal. Então basicamente a gente está considerando o nosso fluido escoando assim, nesse sentido, e aqui a gente tem um plano de referência. Esse plano de referência ele é importante porque a gente não quer saber somente a altura, né, da água em relação ao fundo do canal. Que é isso que a gente vê quando observa um rio. A gente olha para o fundo dele, daqui, e a gente vê a altura da lâmina d'água e mede. Só que para o nosso caso a gente também precisa da geometria do fundo do canal. Então a gente precisa saber, por exemplo, se não tem um desnível, se o canal ele não está descendo, porque isso vai influenciar na dinâmica do fluido. Então a gente estabelece esse plano de referência e a partir dele faz as medições. O escoamento, né, tomado como unidimensional, aqui a gente está considerando a versão unidimensional das equações de águas rasas, essas equações de São Fernando. Então, basicamente, em cada seção transversal aqui, a gente faz uma média. A gente vai fazer a média das velocidades da vazão em toda essa seção transversal e vai calculando em cada ponto desse eixo aqui. Aqui são as equações em si. Tentar passar rápido, né? Mas não deixar nenhuma dúvida. Basicamente, essas duas equações são equações de conservação. Essa primeira equação aqui é conservação de massa, o que faz sentido, porque a gente está considerando um problema físico no escoamento de água. Então, aqui a gente está desprezando perdas por evaporação ou por infiltração, né, pelas margens do canal. Então, a gente está considerando que isso se conserva. E a segunda equação é a conservação, né, de momento linear. E aqui é interessante porque, por conta desses dois termos aqui. Porque o que eles significam fisicamente? Esse primeiro termo aqui é a elevação da geometria do fundo do canal, e esse daqui é o termo de atrito. Então ele está dizendo que a energia total do seu sistema, ela só vai variar com a inclinação do fundo do canal, o que faz sentido porque, por exemplo, se o canal ele tem um desnível, se o rio está em uma, como posso dizer, como se fosse uma ladeira, né, está caindo, há um aumento de energia, né, desse sistema.
E aqui a gente também tem a força de atrito, porque o fluido está correndo num canal. Então vai ter alguma perda energética do sistema. Então por isso esse sinal negativo. Vou falar um pouquinho sobre a metodologia, né? Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre nossas equações de estudo. Basicamente, existe um problema quando a gente vai falar de métodos computacionais para equações hiperbólicas. Equações hiperbólicas, elas têm uma característica interessante, que é o surgimento de descontinuidades, mesmo a partir de condições iniciais suaves. Então é muito comum, na verdade, você começar o seu problema com alguma condição inicial suave e aparecer uma descontinuidade no meio. Então, os métodos computacionais para equações hiperbólicas têm que levar isso em consideração. Aqui nesse projeto a gente tem dois esquemas, né? Os esquemas de volumes finitos e o método de Galermo descontínuo. E o esquema de volumes finitos, ele vai usar aquela equação diferencial que eu falei com vocês lá no começo. Ele vai tomar uma forma integral. Ele vai integrar aquela equação diferencial para poder reduzir as condições, né, necessárias para a solução. E aí a sua solução permanece válida em ponto de descontinuidade. Porque se você considerar a forma diferencial, quando você tem uma descontinuidade, ali você não consegue, né, calcular a derivada. Mas no caso da formulação integral, sim. E também o método de Galermo descontínuo, ele vai combinar os métodos de elementos finitos e também de volumes finitos. Ele também é usado nos casos de solução descontínua. Para passar rápido, mas explicando, no esquema de volumes finitos, nos dois esquemas, na verdade, a gente vai discretizar a malha. Então, basicamente, a gente vai pegar o nosso domínio espacial, que é em R, e a gente vai criar nós, que a gente fala, né? Então, esses nós, aqui é como uma partição do intervalo, e a partir disso também a gente vai definir os nossos pontos médios entre cada nó. E a partir disso, a gente vai reescrever as nossas equações para cada intervalo da malha, que a gente chama de célula. Então, a gente vai resolver as nossas equações para cada célula e, a partir disso, depois montar a nossa solução global. Aqui são duas formas de construir as células. Aqui a gente tem as células primais, que elas são centradas nos nós, e as células duais, que elas têm como extremos dois nós. Aqui a gente tem as equações gerais de volumes finitos. Basicamente, o que essa equação está falando é que o vetor de variáveis conservadas, por exemplo, vamos pegar aqui as equações de águas raras, que a gente fala de área molhada e a gente fala de vazão. A gente está falando que a quantidade de água em uma célula, esse J que representa o índice da célula, e esse N representa o tempo. A gente também está discretizando o tempo. Então está basicamente falando o quê? Está falando que se você pegar uma célula CJ, a quantidade de água que tem ali é igual à quantidade de água que tem no instante anterior, menos o que saiu, mais o que entrou. Então é a equação de conservação. Então, a gente utiliza, né, essa forma para todas as nossas variáveis conservadas. E aqui, na verdade, eu estou escondendo, mas a gente tem umas integrais. Então, a gente vai, durante o método, a gente vai usar, fazer aproximações para essas integrais. As integrais tanto do vetor de variáveis conservadas, quanto do nosso fluxo. E a partir disso, a partir dessa solução aproximada, a gente consegue calcular uma evolução temporal da nossa solução. O método DG. O método DG, ele apresenta semelhanças com volumes finitos, ele também discretiza a malha, ele também calcula a solução em cada célula. Só que aqui a diferença é que a gente vai pegar o nosso espaço de busca e vai aproximar por um outro espaço que é gerado por funções polinomiais por partes. De um grau K, no máximo K, esse K a gente define. Então a gente define uma base para esse espaço e a gente vai calculando ao longo do tempo
a solução a partir dessa base. Então, basicamente aqui, eu usei dois tipos, né, do método DG, o DG0 e o DG1. E aqui, o DG0, a gente escolhe k igual a 0 e essa base aqui, essa função φ, para todas as células. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? A gente está aproximando a solução por constantes. Então, basicamente, a gente resolve a equação, a EDP, né, naquela célula, e a gente encontra uma solução constante para aquela célula. E o DG1, que a gente aproxima a solução por polinômios de grau no máximo 1. Então, a gente considera agora soluções lineares por partes. Só que tem um problema quando a gente aplica o DG1. O DG1, apesar de ele ser de segunda ordem, enquanto o DG0 é de primeira, ele apresenta soluções espúrias, soluções não físicas, oscilações não físicas, quando a gente está resolvendo em regiões de descontinuidade de gradientes abruptos. Então, esse é um problema computacional, não é do nosso problema físico. Então, para contornar esse problema, nesse projeto a gente utilizou limitadores de inclinação, né, que foram propostos pela dissertação do Felipe. E esses limitadores de inclinação, eles basicamente vão calcular a inclinação da sua solução, né, linear por partes, e ele vai colocar um limitante superior, né, para que essa solução não oscile demais. Resultados numéricos. Basicamente aqui eu considerei dois experimentos, né? Primeira equação de Burgers, que tanto a equação de advecção linear quanto a de Burgers a gente utiliza mais para testar o nosso método para as leis de conservação hiperbólicas. E aqui o domínio foi 0,1, o intervalo de tempo considerado foi de 2 segundos, e aqui a gente discretizou em 150 elementos. E a nossa condição inicial foi essa função pulso aqui. Basicamente de 0 até 0,1 é 0, de 1 até 0,5 é 1, né? E depois ela retorna a ser 0. Então, realmente a função pulso. E aqui a gente... a imagem não ficou muito boa, mas aqui tentar explicar para vocês. Basicamente, a solução em verde é o nosso DG0, a azul é o nosso DG1, e essa solução em vermelho aqui, que está bem escondida, nos dois casos, é a nossa solução de referência. Como em muitos casos, aqui a gente não tem solução exata. Então, a gente não consegue fazer uma comparação dos nossos resultados numéricos com uma solução exata para realmente saber se a nossa solução é uma boa solução ou não. Então, o que a gente faz é fazer uma solução de referência. Beleza. Basicamente, então, a nossa solução de referência à esquerda foi calculada com o método DG0, só que de forma refinada, enquanto os nossos experimentos numéricos foram com a malha de 150 elementos, a solução de referência foi com 1000. Então, a solução mais refinada para capturar melhor a solução e se aproximar da solução exata. E à direita, a gente tem a mesma solução de referência com o método DG. Aqui a gente está colocando essa notação, que é de slope limiter, que é o limitador de inclinação. Então, basicamente, aqui a gente pode ver que nos dois casos, o DG1 se aproximou melhor da solução de referência, que é do DG0, e ele conseguiu capturar bem essa onda de choque aqui. É comum, né, nas soluções numéricas envolvendo leis de conservação hiperbólicas terem o aparecimento dessas descontinuidades, dessas ondas de choque. E aqui a gente também tem a onda de rarefação, que o DG1 também conseguiu capturar bem. E aqui o segundo e último experimento, já envolvendo as equações de águas rasas, propriamente dito, a gente tem uma simulação de um rompimento de barragem com leito molhado. Então, basicamente, a gente está considerando um canal retangular de largura unitária, de 1.200 metros, né, de comprimento. Aqui a gente está desconsiderando as perdas por atrito.
E a barragem a gente considera que se localiza aqui, em 500 metros. À esquerda, a gente está considerando um fluxo da esquerda para a direita. E à esquerda, o nível da água inicial é em 10 metros. E à direita a gente tem um leito molhado, com a profundidade de 2 metros. E aqui eu coloquei os gráficos de uma evolução temporal, para vocês verem realmente a solução. Não parece aqui, mas aqui é em 3 segundos. E essa onda aqui é uma onda de rarefação, ela vai para trás. E aqui é uma onda de choque. Então, basicamente, a nossa barragem se rompeu aqui, em 500 metros. E a gente vai ver a evolução dessas duas frentes de onda. Por causa dessa frente de onda e dessa onda de rarefação. Aqui já é para 10 segundos, então a gente já consegue ver bem mais pronunciado, né, a nossa solução. E aqui é para t igual a 30, então aqui já está bem mais pronunciado. E aqui eu coloquei também como referência a solução da referência de que foi tirada, né? Esse experimento numérico. Aqui, na verdade, é tanto a solução exata quanto o método numérico que a referência propõe. Mas você consegue perceber, a escala está um pouquinho diferente, mas vocês conseguem perceber que as duas soluções são bem parecidas. Conclusões. Basicamente, né, das conclusões, o método DG ele captura bem as regiões de descontinuidade, né, com o emprego de limitadores de inclinação também. O DG ele não apresenta, eu não coloquei aqui, mas o método DG1, sem aqueles limitadores de inclinação, eles teriam oscilações espúrias. E com o emprego de limitadores de inclinação, a gente consegue ter um esquema mais estável, mais eficiente do que o DG0 para capturar essas descontinuidades e resolver essas equações. Bem, tem as referências. A dissertação do Felipe, que eu falei. E é isso. Agradeço a CEMAP pela organização, agradeço cada um de vocês, né, por estarem aqui. E agradeço também a CNPq pelo apoio financeiro e pela bolsa. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Alguma pergunta? A apresentação do Lucas. Bom, Lucas, se você puder comentar um pouquinho das suas motivações, o que levou você a fazer uma pesquisa nessa área? Na verdade é uma pergunta engraçada, porque quando eu estava procurando iniciação científica não foi o primeiro projeto, né, que eu pensei. E na verdade eu queria fazer alguma coisa de modelagem, eu não sabia exatamente o que. E eu fui perguntando aos professores. Foi até engraçado porque eu perguntava para um professor e ele me indicava para outro professor. Isso aconteceu 2 vezes antes de encontrar, né, o professor Michael, que eu conversei com ele sobre o projeto, né, que ele estava pensando. Ele conversou comigo, né, sobre o projeto de Saint Venant, de equações de águas rasas. Eu me interessei bastante, né, eu gostei pra caramba do projeto e foi isso. Aí eu comecei, mas assim, no início foi só uma vontade de modelar alguma coisa. Acho que é bastante interessante a gente ter esse sentimento, né, essa vontade de buscar alguma coisa. Só que você ainda não sabe exatamente o que você quer, mas você tem um norte. Então assim, o meu norte era a modelagem, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com o significado físico, de algum problema físico. E aí eu descobri a
a modelagem vai com as asas e eu tô gostando pra caramba. Comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Um professor foi indicando outro professor, até que a gente acha um professor que tem tempo de vir e consegue orientar a gente num projeto bem legal, que nem o seu. Bom, obrigado mais uma vez. Renan. Lucas, essas modelagens de barragem, elas são utilizadas na prática para, não sei, prever algum risco da barragem romper? Qual que é a utilização delas assim na prática? Na verdade é uma ótima pergunta, porque na verdade existem alguns desafios ainda, né, para modelagem de barragem. Então a gente está sempre pesquisando novos métodos, colocando, né, novas variáveis, mas aqui, por exemplo, na Unicamp, a gente tem um grupo de pesquisa, né, que é o CREAB, que é o Grupo de Pesquisa e Ação em Conflitos e Desastres Associados a Barragens, que eles estudam justamente isso, né, baseado no desastre de Brumadinho, né, eles começaram a pesquisar a respeito. Então, essa modelagem de rompimentos de barragem, ela serve tanto para previsão de algum desastre, no sentido de pegando alguma barragem específica e considerando, né, as condições ali da barragem, caso ela se rompa, qual seria, né, o alcance da água ou a velocidade com que ela escoaria. Então sim, poderia servir para isso. E também baseado em barragens que já se romperam, por exemplo, a gente consegue calcular a evolução daquele fluxo de água. Ou também, porque aqui eu falei de barragens, mas a gente também pode falar de rios, né, do fluxo de rios. Então, sim, né, só que quando a gente está analisando um caso específico, a gente precisa de dados específicos daquele caso. O que, na verdade, é engraçado, mas não é tão divulgado. A gente não tem tantos dados de rios disponíveis, né, para modelagem, então às vezes a gente faz algumas extrapolações para esse cálculo. Certinho, gente. Mais alguma pergunta? Ô Lucas, fala um pouquinho do trabalho que você está fazendo em paralelo no N5. Sim. Além, né, da iniciação também que estou inscrito no N5, encontro interdisciplinar de estudantes, que a gente vai ter um encontro agora em setembro, né, para apresentar. Mas basicamente a proposta, né, do N5 é alunos de graduação, pós-graduação, de várias áreas, né, de estudos se juntarem para resolver não exatamente resolver, mas abordar, né, algum problema, alguma situação. E no meu caso, né, eu estou no grupo da Lélia, que a gente está estudando o Rio Paraopeba, lá em Brumadinho. Então, a gente está fazendo a modelagem computacional, né, desse rio e com os dados das estações lá, a gente conseguir escrever a dinâmica desse rio também. E é uma proposta do grupo também, trabalhar com a modelagem da difusão, né, dos contaminantes lá do desastre de Brumadinho. Então, a gente está trabalhando nisso e a gente vai apresentar lá em setembro. Legal? Que legal. Mais alguém, gente? Comentaram uma pergunta pro Lucas. Bom, acho que dá pra gente fazer o sorteio já, né? Obrigado, Lucas, mais uma vez.